Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje vamos continuar a correção de questões da banca IESES, que vai organizar o próximo concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Então, galera cearense aí, olho vivos nas nossas dicas, né, para que vocês possam abordar corretamente as questões dessa banca, ok? Bem como possam prestar atenção nos principais tópicos gramaticais que ela costuma cobrar nas suas provas, ok? Então, olho no lance, que a hora é de intensificar os estudos, né, para conseguir a sonhada vaga num emprego público no Tribunal de Justiça do bonito estado do Ceará, ok? Então, vamos começar aí, sem mais delongas, com a questão de número 1, uma questão que vai envolver o uso do acento indicativo de crase. Certo, pessoal? Vamos ver então o que diz a questão a respeito. Diz o seguinte: observe a crase em "Os franceses vão às urnas neste domingo". Agora, assinale a alternativa em que, para o período estar correto, deveria também obrigatoriamente haver crase. Então, o que vai acontecer nessa questão de número 1, pessoal? Ora, aqui é uma maneira um pouquinho engenhosa que os formuladores da questão pensaram para poder cobrar um dos assuntos mais frequentes em concursos, que é o uso do acento indicativo de crase. Então, vocês podem ter certeza que uma questão envolvendo o acento grave e indicativo de crase vai cair na prova, ok? Então, olho vivo, porque esse aí é assunto certo. Então, como é que a questão está sendo pedida aí? Ok? Eu tenho um uso da crase aqui, que é justificado pela regência do verbo ir, que vai pedir um complemento circunstancial regido pela preposição a. Quem vai a algum lugar. E o nome urnas aqui, nome feminino, que vai exigir o artigo definido feminino a junção do a, preposição com a, artigo, vai gerar a crase, que é indicada pelo acento grave. O que a questão está pedindo? Uma situação que obrigatoriamente vai haver essa junção da preposição com o artigo. Reparem que não é a presença do acento, porque a crase, pessoal, não é o acento. O acento é o acento grave. Ele indica a ocorrência da crase. Ok? Então, o que a questão está pedindo não é onde o acento está corretamente usado, mas onde há o fenômeno da crase, a junção da preposição com o artigo. Ok? Então, a gente olha aqui o item A e nele a gente repara o seguinte: a roupa que comprou a prazo é igual à que era vendida a menor preço no comércio local. Então, por que aqui não haveria o acento grave? Porque não ocorre a crase. E não ocorre a crase por quê? Porque prazo é uma palavra masculina. Uma palavra masculina nunca vai exigir a presença do artigo a, ok? Então, ele nunca vai se combinar com a preposição a que está aqui, ok? Aqui é a preposição a, ok? Se não tem a junção da preposição com o artigo, não tem o crase, ok? E aqui também nós temos agora, ela é igual a que era vendida a menor preço no comércio local. O que vai acontecer aqui, pessoal? Aqui eu tenho o igual a, que é uma locução prepositiva, ok? Está aqui terminado com preposição. E esse que está aqui, certo? Esse a, aliás, equivale ao pronome aquela. É como se fosse, perdão. A roupa que comprou a prazo é igual àquela que era vendida a menor preço no comércio local. Ok? Então, o que vai acontecer? O a da preposição aqui se juntaria com o a, que é o a do aquela. Ok? E aí ocorreria uma crase diante do pronome relativo. Ok? Ou seja, a junção da preposição com o artigo no item a. Então, aqui ocorre uma crase. Ok? Se, por exemplo, esse que aqui estivesse se referindo a uma palavra masculina, se aqui ao invés de roupa, por exemplo, fosse casaco, nós teríamos o casaco que comprou a prazo é igual ao que era vendido a menor preço no comércio local. Mas como o que se refere a uma palavra feminina, eu uso
o artigo A, que vai se combinar com esse A aqui, ó, da locução prepositiva igual a. Ok? Então, aqui ocorre sim uma crase, uma junção da preposição com o artigo, por isso que a resposta da questão 1 é a letra A. Ok? Então, no item B, por que não há crase aqui? Porque quem destaca, destaca alguma coisa. O verbo destacar não rege a preposição a. Se ele não rege a preposição, aqui eu só tenho o artigo. Quando eu só tenho o artigo, eu não tenho crase. A mesma coisa acontecendo aqui. Por que eu não tenho crase com o a? Porque se essa palavra aqui estiver no plural e aqui estiver no singular, indica que eu só tenho a preposição. Porque a preposição, ela não se flexiona. É uma classe de palavras invariável. Se aparece o S aqui, é porque está combinado com o artigo. Esse sim se flexiona. Como aqui não tenho flexão, não posso ter o artigo. Não tenho o artigo, só tenho a preposição, não tenho crase, portanto. No item C, temos fazer alusão a qualquer forma. Por que eu não tenho crase aqui? Porque eu não posso haver crase, não pode haver crase, diante de pronome indefinido, pela simples razão, porque o pronome indefinido rejeita ser antecedido por um artigo. Não há artigo antes de pronome indefinido. Ok? E aqui também, ó, que não fosse a indicada, ok? Não vai ter crase aqui, porque o verbo não rege a preposição a. Ok? E no item D, nós temos aqui, disse a todas, mesma coisa aqui do qualquer, não tem o crase diante de pronomes indefinidos. Aqui, pessoa, disse alguma coisa a alguém, então esse a aqui é apenas o a artigo, ok? A quem fazia referência, ok? Eu não vou ter crase diante do quem, ok? Então, até por eliminação, resposta da questão 1, letra A. Na questão de número 2, agora nós temos uma questão sobre acentuação. O que nós temos aí? Sobre a acentuação, analise as alternativas e assinale aquela em que a justificativa para a presença do acento esteja incorreta, esteja errada. Então, vamos lá. No item A, eu tenho a palavra inglês, é acentuada por se tratar de oxítona terminada em E, seguido de S. Ora, se nós estudamos as regras de acentuação, nós vamos ver que as oxítonas são acentuadas quando terminam em A, E, O, seguidos ou não de S. Então, o item A, correto. No item B, temos o termo fiéis, é acentuado por conter um ditongo aberto em oxítona. Correto, ok? O que diz a regra é que os ditongos abertos vão ser acentuados quando ficarem em palavras oxítonas. Eles deixaram de ser acentuados em palavras proparoxítonas, ok? Como ideia, por exemplo, ok? Geleia, essas não têm mais acento, mas eles foram mantidos nas palavras oxítonas, ok? Então, correto o item B. No item C, o termo país é acentuado por se tratar de uma oxítona terminada em I seguido de S. Não pode ser uma palavra oxítona, ok? Porque se fosse oxítona terminada em I, não seria acentuada. Por exemplo, uma palavra como caqui não tem acento, ok? Um verbo como partir também não tem acento, porque não se acentuam oxítonas terminadas em I. A regra de acentuação aqui é a regra dos hiatos. Acentuo o I quando tônico, formando um hiato, sozinho na sílaba ou seguido de S. Essa é a justificativa correta. Portanto, por estar errado aqui o item C, ele é a resposta à questão de número 2. Último e número são acentuadas pela mesma razão? Sim, ambas são acentuadas por serem proparoxítonas. A acentuação também é um assunto frequentíssimo nos concursos Brasil afora, pessoal. Então, eu, se fosse vocês, daria especial ênfase a esse tópico. Se tiverem com alguma dúvida ainda, a nossa dica é que vocês visitem os nossos cursos na plataforma Hotmart. Nós temos um curso completo lá sobre a acentuação, com exercícios, questões comentadas. Vocês podem tirar as dúvidas.
ok? Então, trata-se de um material que seguramente vai ajudá-los aí nessa caminhada, ok? E também, é óbvio, podem tirar as dúvidas que ainda existirem aqui mesmo no canal, bastando para isso se inscrever e acompanhar as nossas constantes atualizações, ok? Seguindo, nós temos aí a questão de número 3. Assinale a única frase totalmente correta. Aqui, então, está resgatando um assunto que para muita gente tinha ficado esquecido, né? Mas que ainda costuma dar dor de cabeça, que é o plural dos compostos, pessoal, o plural dos substantivos compostos, ok? Então, vamos lá tentar encaminhar essa questão. No item A, eu tenho, tratavam-se de meros caças-talentos. Ora, quando eu tenho um composto formado por verbo mais substantivo, muda somente o segundo elemento. Então, eu teria, tratavam-se de meros caça-talentos. Ok? Então, temos aqui também no item B, os novos representantes se tornaram uns leva e trazes. Quando eu tenho composto formado por palavras em oposição semântica, né? Aqui como leva e traz, elas ficam invariáveis, ok? Então, aqui deveria ser os novos representantes se tornaram uns leva e traz, ok? Invariável, ok? No item C, temos os cabelos eram castanhos escuros, contrastando com os seus olhos. Aqui, eu não tenho mais um substantivo composto, eu tenho um adjetivo composto, e a regra geral é sempre de se flexionar o segundo elemento, com o primeiro ficando invariável. Então, aqui o certo seria castanho escuros, ok? E na questão, no item D, nós vamos ter, após os testes, os produtos foram classificados como cola tudo, mais uma vez, composto formado por verbo mais palavra invariável, ok? Eles ficam invariáveis também, ok? Então, a resposta correta da questão 3, letra D. Questão 4, uso do hífen, desde o novo acordo ortográfico, que esse tópico vem sendo bastante cobrado, pessoal. Então, o que a questão 4 está pedindo aí? Nós temos a palavra intrauterino está de acordo com as regras de ortografia que determinam a colocação ou não do hífen. Assinale a alternativa em que a grafia de todas as palavras também respeite essas regras. Então, trata-se, né, vamos botar aqui o nosso ponteirinho, trata-se de saber qual a opção em que todas estão corretas, ok? Vou logo dizendo para vocês que a correta é o item D. Por quê? Quando o prefixo termina com R e a palavra seguinte começa com R, usa-se o hífen. É por isso que aqui no item A nós temos um erro, no item B a gente tem um erro também, ok? Quando a palavra termina, o prefixo, perdão, termina com A e a palavra seguinte começa com R ou S, dobra-se o R ou o S, para evitar uma pronúncia como ultra-resistente. Ok? É o que acontece aqui corretamente, e é por isso que aqui está errado e aqui está errado. Certo? Na seguinte, nós temos extraocular, o prefixo extra termina com A e a palavra seguinte começa com O, quando as vogais finais do prefixo e a inicial da palavra seguinte são diferentes, não precisa usar o hífen, ok? Então, aqui está errado e aqui também, ok? E a mesma coisa com o extra-auricular, ok? Então, por que aqui ficou com hífen? Porque, repare que aqui a vogal é igual. Quanto é igual, separa-se usando o hífen, e é por isso que aqui está corretamente aplicado. Ok? Então, resposta aí da questão, letra D. É bom, para quem ainda está com dúvida com o uso do hífen, também visitar os nossos cursos sobre ortografia na plataforma Hotmart. Ok? Curso completo lá, inclusive, com prosódia, ortoepia, coisas até que não são muito frequentes, não há muitos materiais disponíveis. No nosso curso lá é completo, viu, pessoal? Então, está com dúvida nisso? Dá uma olhadinha lá, que pode ser que você tenha um material, né, que vá direto
no que você precisa, certo? E, por fim, nós temos aí uma questão número 5. Passando para a voz passiva a oração, no caso do de cobre, repetimos esse controle após a primeira menstruação, depois da colocação. A forma correta que está presente em qual das alternativas? Ou seja, onde aí foi feita a correta transposição da voz passiva para a voz ativa. Pessoal, então, para passar uma frase da ativa para a passiva, eu tenho que primeiro olhar o verbo. Vamos olhar aqui, ó, onde é que está o verbo. O verbo está aqui. Esse verbo, repare, ele está no presente do indicativo, ok? Então, se ele está no presente do indicativo, eu vou conjugar o verbo ser nesse mesmo tempo e modo, ok? Então, presente do indicativo, onde é que o verbo ser está no presente do indicativo? Aqui, ó. Olha lá. Aqui ele está no futuro. Aqui ele está no futuro. E aqui ele está no infinitivo. Não condiz com o que está aqui. Então, já sei por eliminação que vai ser aqui, ó. Ok? Então, é repetido, que agora eu conjugo o verbo principal no particípio. E repare que ele está na primeira pessoa do plural. Ok? Logo, vai aparecer a primeira do plural aqui, ó. Se você quiser indicar o agente, ok? Então, o repetimos vai dar o é repetido. Letra A, na questão de número 5. E com isso, a gente encerra essa videoaula, pessoal. 5 questões aí com tópicos bem frequentes na banca IESES, que vai organizar o próximo concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A gente acredita que essa aula tenha sido útil para vocês. E caso de fato tenha sido, curte, compartilhe, deixe aqui o seu comentário. É importante para a gente esse feedback, bem como espalhar o nosso trabalho. Ok? Se você gostou e quer que ele seja mantido, esse nosso trabalho de levar material gratuito, acessível e de qualidade, visite a plataforma Apoia-se e deixe lá o seu apoio. Ok? Vamos ficar felizes com isso e vamos poder agraciá-los aí com alguns brindes especiais. Mas o que a gente deseja mesmo é encontrar vocês aqui na próxima videoaula, pessoal. Então, eu espero vocês. Até lá e um abração.